A defesa natural de um Rankia era alta, então o parasita devorador de essência não seria capaz de entrar no corpo de um Rankia. Se um Rankia usasse mana, esse especialista poderia expulsar o parasita antes que ele se fundisse com o corpo. O parasita não tinha um nível de poder e sua força básica era ainda mais baixa do que as pessoas normais. Sua habilidade era apenas aumentar a força de seu hospedeiro. Carne preta e vermelha atingiu o rosto de Amanda depois que ela baixou suas defesas. Amanda gemeu de dor quando o parasita começou a se fundir em seu corpo. Foi para cada parte de seu corpo e consumiu uma grande quantidade de seu vigor. Se ela estivesse abaixo do rank B, ela teria morrido. Depois de um tempo, o parasita se fundiu completamente em seu corpo. Solta tirou a mão do rosto dela e ele abriu os braços amplamente. Bem-vinda ao nosso grupo, Amanda Bruni. Ele sorriu e acrescentou: não se preocupe com o seu problema. Não é só seu. Todos neste grupo irão ajudá-la a resolver o seu problema, então não hesite em pedir a ajuda de todos. Amanda sentiu as mudanças em seu corpo. A força que ela recebeu várias vezes, mas há uma certa sensação desconhecida. Bem, ela acabou de receber seu parasita, então ela não estava acostumada com isso. Ela ficará desconfortável por alguns dias até se acostumar com o parasita. Alice irá ajudá-la a organizar sua tarefa e ela irá apresentar os outros a você. Além disso, sou Solta Ishii, o líder deste grupo e formalmente dou as boas-vindas a você neste grupo. Solta disse com um sorriso. Ele viu que Amanda não sabia o que dizer porque ainda estava confusa. Ele poderia entender isso, então é melhor deixá-la sozinha digerindo todas as informações. Com isso em mente, ele se virou para Alice e disse: vou deixá-la com você. Ok. Alice acenou com a cabeça. Depois que Amanda e Alice saíram da cafeteria, Solta se sentou em sua cadeira e olhou para o sistema. Jim. Você ativou uma missão em cadeia. Amanda é a única sobrevivente da raça das bruxas deste planeta. Neste planeta, ela é a única bruxa viva, já que todas as outras bruxas foram massacradas décadas atrás. Pista Missão 1 Pergunte a Amanda sobre o massacre que aconteceu em seu clã. Recompensa: 10.000 ES. A recompensa dessa missão não era isso, mas a missão era simples também. Ele poderia facilmente perguntar a Amanda sobre isso para que ele pudesse obter mais informações sobre por que a raça das bruxas foi massacrada neste planeta. Solta apoiou o queixo na palma da mão e olhou para a janela. As bruxas deste planeta estavam à beira da extinção. Não é fácil massacrar uma raça inteira, especialmente se essa raça possui uma habilidade única como uma bruxa. Bem, uma missão como essa estava aberta para ele, pois ele precisava de mais pontos de habilidade e pontos de atributos livre para comprar de volta o legado que estava armazenado no armazenamento do sistema. Ele conquistaria este continente e reuniria talentos para produzir um exército com o parasita devorador de essência. Ele já tinha um plano para usar metade dos parasitas que estavam escondidos em seu corpo. Essas pessoas com parasitas não podiam traí-lo porque ele tem a rainha. Suas vidas estarão em suas mãos no momento em que ele transplantou os parasitas. Depois disso, ele seguirá para o continente central. Como este mundo estava conectado ao Conselho do Alto Mundo, ele poderia encontrar um feitiço de teletransporte no continente central que estava conectado a Imperium. Mas primeiro completar esta nova missão em cadeia era seu objetivo. Ele teve uma ideia sobre o que aconteceu com as bruxas neste planeta. Não havia como as pessoas que poderiam massacrar um clã inteiro de bruxas não estarem no continente central. Em sua opinião, apenas pessoas daquele lugar tinham o poder de exterminar bruxas. As pessoas neste continente do sul não tinham esse poder de forma alguma. O especialista de rank S era o mais poderoso aqui, então não seria o suficiente. Bem, existe a possibilidade de que algumas das organizações aqui contataram pessoas do continente central para aniquilar as bruxas. Sobre o motivo deles, ainda era um mistério até para ele.
Talvez algum tipo de rancor pessoal. Ele fechou os olhos e decidiu deixar este lugar para Alice. Ele irá direto para o continente central enquanto o resto se prepara aqui no continente sul. Conselho do Alto Mundo. Enquanto pensava sobre esta organização, ele não pôde deixar de estreitar suas sobrancelhas. No jogo, antes que Beelzebub os destruísse, ele entrou em confronto com eles algumas vezes. A razão pela qual eles entraram em confronto foi por causa de botas do caçador de estado sólido e bracelete do Yin e Yang. Um artefato de grau escuro e grau universal, respectivamente. Ele não tinha um país poderoso como o país dos mecânicos por trás dele naquela época. Além disso, ele não era o herói de Atenas, então ele não podia usar suas forças para impedir o Conselho do Alto Mundo de retaliar. Bem, ele adivinhou que tentaria se tornar o herói de Atenas mais uma vez depois de ter resolvido tudo para que pudesse ter um bom patrocinador por trás dele. É bom. Souta sorriu ao abrir os olhos. Ele se levantou e saiu do quarto. O tempo passou rápido e a influência do grupo que eles chamam de Astros penetrou fundo no continente. O grupo Noxious de Franklin influenciou com sucesso os países vizinhos de Humanos e Demis. Esta organização se torna uma das organizações assassinas mais poderosas em todo o continente do Sul. Sua aparição alarmou inúmeras organizações em todo o país, mas Franklin não se importou com elas. Na verdade, ele eliminaria pessoalmente aquelas pessoas que queriam agir contra eles. As forças do grupo assassino Noxious tornaram-se enormes e as principais organizações não conseguiam mais tolerá-las. Eles não queriam ver nenhuma organização crescer até seu nível. Não iria apenas quebrar o equilíbrio de suas forças. Os 5 países começaram a iniciar uma investigação. Eles queriam conhecer o suposto líder da Noxious. Sobre o desenvolvimento do grupo Glautus, foi Alice quem cuidou disso no lugar de Torquace. Este grupo se tornou uma grande organização que poderia influenciar 5 grandes cidades no país Numa. Se não fosse pelo grupo assassino Noxious atrair a atenção das pessoas de alto nível, o grupo Glautus enfrentaria alguma pressão. Todo esse tempo, Amanda vinha praticando seu controle sobre o parasita na Fortaleza Guardiã. A maioria das pessoas imaginava que ela estava morta, nem sabiam que ela se tornará um dos membros de um grupo que tramava contra todo o continente do Sul. Só mais um pouquinho e eles poderiam iniciar seu plano. No mundo Aiden, o mundo natal de Isabela. Depois de um grande terremoto há um mês, a maioria das pessoas aqui se recuperou e começaram a renovar as estruturas caídas. Estava pacífico neste mundo e cada país estava tentando se recuperar dos danos que eles tiveram do grande Império Astley. Desde que souberam da existência de outros mundos, a maioria dos países formou uma aliança para o caso de algo como o grande Império Astley os atacar novamente. Uma nova era surgiu neste pequeno planeta. Mas então algo terrível aconteceu novamente. O céu escureceu e uma vasta energia envolveu todo o planeta como se estivesse tentando devorar tudo. Foi muito mais assustador do que o último incidente. Pessoas comuns abaixo do rank se desmaiaram diretamente e apenas um punhado de pessoas em todo o planeta mal conseguia suportar a pressão na atmosfera. Eles não tinham ideia do que estava acontecendo, mas tinham certeza de que era o fim. Seu instinto não estava dizendo para eles fugirem. Em vez disso, estava dizendo a eles para desistir e aceitarem seu destino. Eles sentiram que deveriam se prostrar e se submeter ao ser que aparecerá diante deles. Um Deus que estava muito acima de sua liga iria aparecer. Um vórtice de energia se formou acima de Buckshot State como um redemoinho. Estava distorcendo todo o espaço e todo o chão tremia. Craque! O espaço acima do Buckshot State rachou e, em seguida, uma mão coberta por uma aura negra estilhaçou todo o espaço. Boom! Um homem vestindo uma capa preta peluda e uma camisa branca por baixo emergiu do espaço destruído. Seu cabelo preto curto esvoaçava enquanto ele olhava para o mundo com olhos frios. Ele ergueu a mão e penteou o cabelo. Havia uma tatuagem de leão feroz nas costas de sua palma.
Este homem era um dos zodíacos, simbolizando o leão. Eu consegui sentir a essência do último zodíaco neste planeta, mas a raiz desapareceu. Parece que está selado mais uma vez. Léo murmurou enquanto descia lentamente ao chão. No momento em que ele pisou no chão, tudo ao seu redor estremeceu. Foi natural para ele, já que ele visitou submundos no passado e isso sempre aconteceu. Ele sabia que todas as criaturas vivas aqui desmaiaram por causa de sua aura e este mundo também cairá. Um submundo com baixa densidade de mana como este não poderia lidar com a pressão natural de um deus poderoso como ele. Oh, parece que o pequeno Goblin já esteve aqui antes. Um pequeno sorriso se formou em seu rosto quando ele virou a cabeça para o labirinto vivo destruído. Isto é interessante. Parece que o pequeno Goblin está conectado ao 13º zodíaco, mas é de alguma forma estranho. O poder do signo é fraco e eu mal pude senti-lo. Parece que ele voltou à sua forma de legado. Léo murmurou enquanto franzia as sobrancelhas com força. Ele queria saber o que aconteceu com este mundo, mas olhando em volta, ele sabia que não tinha muito tempo. Ele teve que limpar tudo para que outros deuses não encontrassem nada nesta área. É uma pena eu ter que destruir um submundo mais uma vez. Sua energia explodiu para fora de seu corpo e o tremor do chão ficou mais forte. Então, ele estalou os dedos e todas as pessoas neste planeta desapareceram em um instante como uma bolha. Sua voz. Fendas gigantescas se formaram na superfície dos planetas e a lava começou a jorrar como uma fonte. O submundo Aiden estava enfrentando uma destruição inevitável e ninguém seria capaz de evitá-la, a menos que fosse tão forte quanto Léo. Léo irá destruir qualquer energia remanescente do 13º zodíaco neste planeta, não, nesta galáxia. Ele apagará tudo para que outros deuses não sejam capazes de rastreá-lo e apenas ele e o resto dos zodíacos possam encontrá-lo. Ele estendeu a mão e uma quantidade ilimitada de energia irrompeu. Em apenas um segundo, um disco de energia negra se espalhou e destruiu o submundo Aiden. Para deuses como ele, tudo fora do Império era como um vidro frágil que eles poderiam quebrar facilmente. Boom! O disco preto de energia continuou a crescer até destruir todos os planetas de toda a galáxia em apenas alguns segundos. Ele excluiu todos os vestígios do 13º signo em toda a galáxia, mas a energia de Léo continua a crescer mais forte. Vou apagar algumas galáxias para ter certeza. Ele estreitou os olhos e deu um soco para frente contendo sua força ilimitada que parecia destruir tudo. O espaço foi destruído e se transformou em um gigantesco buraco negro sugando tudo à vista. 5 buracos negros apareceram no total quando começou a sugar os asteroides flutuantes. Até sóis, estrelas e planetas desapareceram em apenas alguns momentos em todo o universo. Léo assistia a tudo com uma expressão calma. O corpo de um deus estava desimpedido fora de Imperium e eles podiam fazer tudo o que quisessem em qualquer parte do universo. Destruir várias galáxias que têm apenas alguns planetas com baixa densidade de mana foi fácil. Seria diferente se esse planeta fosse um mundo superior com mana densa na atmosfera. Léo também poderia destruí-lo, mas consumiria uma grande quantidade de sua energia. Ele estendeu as duas mãos e disse: acalme-se. Sua energia pressionou vários buracos negros. Levou um minuto inteiro antes que o buraco negro se transformasse em minúsculas partículas de energia elementar especiais. Assim, ele destruiu com sucesso os vestígios do 13º zodíaco nesta área. Agora, ele só precisava encontrar o 13º zodíaco usando a conexão dos signos cósmicos. Os outros deuses não seriam capazes de usar este método a menos que possuíssem signos cósmicos como ele. Bang! Léo rasgou o espaço à sua frente e ele desapareceu. Ele estava indo na direção oposta de onde sentiu o sinal cósmico. Era para confundir aqueles companheiros, pois ele sabia que não era o único que sentiu quando o sinal cósmico despertou antes. A maioria dos deuses de Imperium deve ter percebido isso como ele.
Mas ele era uma das pessoas mais sensíveis aos signos cósmicos devido à sua conexão com eles. Rasgar o espaço para viajar o mais rápido possível só era possível para os deuses. Isso era o que eles chamavam de viagem no vazio. Eu encontrarei a conexão entre o 13º zodíaco e aquele pequeno goblin. Quando ele chegou ao submundo Aiden, ele sentiu os rastros de energia daquele pequeno goblin aqui. Se não fosse por seus sentidos divinos, ele não seria capaz de encontrá-lo. Outros deuses não seriam capazes de sentir isso. Léo estava confiante com sua habilidade de que a maioria dos deuses não poderia se igualar a ele. Se ele não estivesse confiante, ele não ousaria lutar contra os 3 grandes países décadas atrás com apenas 12 deuses. Além disso, o buraco dimensional que apareceu na cidade sem lei azul estava conectado a este planeta. Em apenas algumas horas, ele passou por centenas de galáxias quebrando diretamente o espaço em seu caminho. Mesmo a besta estelar no espaço sideral pereceu, pois não conseguia lidar com as rachaduras no espaço. De repente, Léo parou ao sentir um mundo superior. Ele estava extremamente longe de Imperium e não esperava que houvesse um mundo superior e solitário nesta parte do universo. Isso vai ficar bem por agora. Uma vasta quantidade de mana rompeu repentinamente quando ele se aproxima deste planeta que poderia ser classificado como um mundo superior. 1. Ele ergueu as sobrancelhas quando a energia de um deus percorreu seu corpo. Um deus. Um pequeno sorriso se formou em seu rosto enquanto ele continuava a se aproximar do planeta. Ele não tinha medo dos deuses de fora de Imperium, pois sabia que as pessoas que o perseguiam neste momento eram muito mais aterrorizantes do que este deus solitário. Se eu fosse você, fugiria deste lugar o mais rápido possível. Este lugar se tornará uma área vazia no universo em breve. Ele disse, mas Deus não apareceu. Ele suspirou em desapontamento enquanto sua energia varria todo o mundo superior. Que diabos? Na verdade, existem 7 deuses estrangeiros neste planeta. Essas forças são ainda mais fortes do que o Conselho do Alto Mundo que queria rivalizar com Imperium. Assim que ele espalhou sua energia por todo o planeta, os 7 deuses apareceram diante dele. Cada um deles estava liberando uma energia poderosa. Deus do mundo divino. Este lugar não é para você, por isso aconselhamos que volte ao seu mundo. Você não encontraria nada aqui. Os 7 deuses disseram ao mesmo tempo. Mundo divino? Oh, parece que vocês conhecem Imperium, então por que você não foi àquele lugar? Aquele lugar tinha recursos que poderiam até dar um impulso a um deus. Léo disse enquanto virava sua cabeça para o planeta diante dele. Um submundo dificilmente poderia suportar a existência de deuses, então a maioria deles sempre ia para Imperium para encontrar novas oportunidades. Era raro encontrar deuses que permanecessem em seu mundo natal depois de ascenderem. Os 7 deuses estavam prestes a dizer algo quando Léo cortou suas palavras. É tarde demais. Eles já estão aqui. Léo sorriu amplamente quando várias flutuações de energia poderosas irromperam em todas as direções. O espaço ao redor deles se distorceu antes que as rachaduras aparecessem. Boom! Eventualmente, o espaço foi quebrado como um vidro frágil e várias figuras emergiram do espaço quebrado. Os 7 deuses subconscientemente deram um passo para trás enquanto olhavam para as figuras em estado de choque. Eles sabiam da existência de Imperium, mas se recusaram a ir para lá porque queriam observar seu mundo natal. As figuras que apareceram cercaram os 7 deuses e Léo. Eles eram de diferentes facções e carregavam uma energia poderosa em torno de seus corpos. Vocês não estão ocupados lidando com pecados capitais no continente de vocês? Léo perguntou indiferente enquanto encarava as 3 pessoas com vários pares de asas douradas em suas costas. Especialmente vocês, Jofiel, Rafael e Gabriel. Skin, o governante da Gula, pensou que você estava escondendo o pecado original. Jofiel era uma linda mulher com 6 pares de asas nas costas.
Ela tinha longos cabelos loiros que caíam nas costas e sua armadura prateada com forros azuis cobria a parte inferior e superior do corpo, com exceção do umbigo. Ela estava parada na frente dos 2 anjos atrás dela. Os 2 atrás dela eram Rafael e Gabriel. Os 2 eram os pilares da facção anjo no continente de deuses. Léo apenas olhou para os 2 anjos bonitos com cabelos loiros atrás de Jofiel. Esses 2 eram um problema e poderiam causar-lhe alguns transtornos. Então, ele varreu os olhos ao redor e considerou cuidadosamente suas chances. Além da facção anjo do continente de deuses, outras facções também estavam aqui. Os mais atraentes eram os deuses do Monte Olimpo. Ele já esperava, pois sabia que o 13º signo tinha uma conexão com sua facção no passado. Apolo, Atenas, Hermes, Ares e Artemis. Que formação para o Monte Olimpo! Além deles, o deus do vento, o deus da terra e da natureza e a divindade da dinastia da nuvem púrpura estavam aqui. Caçador de dragões e deus da extinção da chama do império do cristal vermelho. Cardeal da água e cardeal da sombra do reino do Deus verdadeiro. Balder, Tyr e Jor de Asgard. Ebisu e Ashima de Takamagahara. Nesa, Guanyu e Oui do Palácio Celestial. Sekhmet e Osíris de Aaru. Ao lado deles, um par de deuses de outros continentes de Imperium fizeram uma aparição. Devido à restrição da Grande Barreira, os deuses de outros continentes só podiam se encontrar fora de Imperium. Foi a primeira vez que eles se reuniram assim. Esta era uma formação insana que podia assustar os deuses comuns, mas ele não tinha medo deles. Esses deuses raramente interagem uns com os outros, então seu trabalho em equipe era quase inexistente. Seria uma questão diferente se todos eles fossem de uma facção. Já faz um tempo desde que lutei contra alguém no nível divino. Os olhos de Léo se contraíram quando uma energia sem limites irrompeu em seu corpo. A energia escura varreu em todas as direções enquanto as sombras cercavam o espaço sob seus pés. Venham meus lacaios. Os deuses do continente Giza sabiam que antes de ser um zodíaco, Léo era um necromante poderoso que poderia fazer deuses em pedacinhos sem esforço. Então, deixe-me ouvir o seu motivo para vir aqui. Léo perguntou em um tom frio enquanto vários crânios gigantescos espiavam nas sombras sob seus pés. Seu corpo inteiro agora estava coberto de energia negra como uma névoa. Igual fim do volume 5 igual. Obrigado por apoiar meu trabalho e espero que você continue lendo. Terminamos o volume 5 e agora estamos no volume 6. O título do próximo volume é Caos no Continente de Deuses. Nosso Goblin, Solta, estará de volta a Imperium neste volume, então esperemos por isso. Espero poder oferecer a você uma experiência melhor no próximo volume, portanto, certifique-se de acompanhá-lo. O próximo volume é o volume 6, Caos no Continente de Deuses. Mais uma vez, agradeço a todos pelo apoio ao meu trabalho. A aula vai acabar e as férias chegarão em breve. Já é noite, então eu troco minhas roupas para um pijama antes de ir animadamente para minha cama. Por que estou animada? Só tem uma resposta, porque vou conversar com Solta. Peguei emprestado o talismã da transmissão de Mila esta manhã para poder falar com Solta a sós antes de dormir. Ainda me lembro de que naquela época eu era apenas uma aluna comum do Instituto Ladro. Meu sonho não é grande porque eu só queria ajudar meus pais a terem uma vida boa depois de me formar. Não esperava que minha vida mudasse depois de conhecê-lo. Solta é controlado e calmo. Essa é a minha impressão usual dele. Eu achei isso bastante impressionante, honestamente. Naquela época, um teste especial quase me surpreendeu. Como direi isso? Ele estava calmo naquele momento apesar de enfrentar todos os melhores alunos sozinho e ele conseguiu me proteger. Essa parte dele é um tanto atraente para mim, por assim dizer. Oh, eu deveria me acalmar. Eu disse a mim mesmo enquanto pegava um pedaço de papel amarelo. Este pedaço de papel amarelo é chamado de talismã de transmissão. Isso me deixará falar com o talismã do outro lado, não importa como ele seja.
Usando isso, eu posso falar com Souta a qualquer momento, mas não adianta. Não quero incomodá-lo e pensar que sou irritante. Meu coração não seria capaz de suportar isso. Só de imaginar aquela cena já me faz tremer. No começo, eu apenas tive uma queda simples por ele. Antes que eu percebesse, ele se tornou uma das razões da minha vida. Vale. Senti minhas bochechas esquentarem quando usei ambas as mãos para cobrir meu rosto. Então, rolei na minha cama enquanto ficava confusa com a minha imaginação. Lin, você tem que se acalmar. Eu disse a mim mesma várias vezes. Desde então, pensei que deveria mudar minha vida. Não quero mais ser uma garota comum. Eu quero me tornar alguém especial aos olhos dele. Eu quero ficar ao lado dele. Olhando para o seu potencial, sei que algum dia ele se tornará uma grande pessoa. E quando ele se tornar uma grande pessoa, quero estar lá ao lado dele. Souta, eu quero ver seu rosto. Enterrei meu rosto no travesseiro enquanto imaginava seu rosto. A aparência de Souta não é tão boa em comparação com outros meninos da nossa academia, mas ele é o único que consegue fazer meu coração bater mais forte. Souta, estou com saudades. Isto é ruim. Eu não consigo controlar. Eu realmente amo Souta. Eu me sinto leve e fofa. Eu sei que ele é especial para mim. Eu quero dizer a ele o mais rápido possível. Estou tendo arrepios e a batida do meu coração continua a ficar mais forte. Mas ele aceitará meus sentimentos? Acho que Souta não se interessa tanto pelo amor. Essa é a impressão que tive dele, mas vou fazer com que ele olhe para mim. Sim, eu vou fazer isso. Eu me virei e levantei meu punho no ar enquanto gritava. Tenho muito a dizer, mas quando estou com ele, todas as palavras que quero dizer ficam presas na minha garganta. Então, devo começar. Peguei o talismã de transmissão e comecei a derramar minha mana. Logo, ele foi conectado ao Souta. Olá! Meus lábios tremeram quando ouvi sua voz. Ouvir sua voz não é suficiente. Eu quero vê-lo. O que devo fazer? Agora que ouvi sua voz. Não consigo pensar em um assunto para iniciar a conversa. Primeiro, devo deixá-lo saber que sou eu. Olá, Souta. Sou eu, Lin. Vai. Minha voz. Eu não consigo controlar. Estou gaguejando. Por que não consigo controlar? Isto é mal. Minha resposta é muito direta? Devo adicionar algo? Eu não sei o que dizer. Eu sei. Como está o seu dia, Lin? Souta respondeu rapidamente e isso me ajudou a sair de meus pensamentos. Mas como ele sabe que sou eu? Mila disse isso para ele? Esqueça isso, devo responder a Souta o mais rápido possível. Eu não quero fazê-lo esperar. Está bem. As férias começarão em breve e pretendo voltar ao Reino Hebrei. Visitarei meus pais e depois voltarei aqui para ajudar Mila a expandir nossa legião. Eu também. Acabei de lidar com alguns problemas aqui, então finalmente consegui um tempo para relaxar. Acho que voltarei para Imperium em breve. Sério? Sim, então você deve esperar por mim. Não consegui esconder minha empolgação quando ouvi isso. Sim, vou esperar por você. Eu realmente sinto sua falta. Minha voz ficou mais fraca no final da minha frase. Mas o que estou dizendo a ele? Não estou nem um pouco preparada. Mas acabou escapulindo da minha boca. Estou realmente ansioso para seu retorno, mas há algo que eu não sabia naquela época. Se eu apenas percebesse isso antes, seria capaz de impedir o próximo evento. Naquela época, eu não sabia que já tinha um lugar no coração dele. Este pedaço de memória é meu tesouro e eu nunca o esqueceria, não importa o que aconteça.
Eu queria que durasse mais. Amaldiçoei minha estupidez. Se eu percebesse, seria capaz de detê-lo. Me desculpe, Solta. Não é sua culpa. Igual. O volume 5 termina oficialmente agora. O próximo capítulo é o início do volume 6, Um Caos no Continente de Deuses. Dividi o volume 6 em 6 partes. Preparação para Imperium. Herói de Atenas. Gula dos deuses. Salvação dos demônios. Titãs e gigantes. Queda de Vajra. Por favor, aguardem o próximo volume, pois garanto a vocês que será muito mais intenso do que o volume anterior. Mais perguntas e respostas aparecerão neste volume, mas acho que será uma ótima experiência para vocês. Mais uma vez, agradeço a todos que me apoiam em continuar assim. Sem vocês, eu não seria capaz de continuar este trabalho. Vamos deixá-lo em paz. Só queremos que você desistisse do serpentário. Nós, deuses do Olimpo, não pensamos na sua luta com os 3 grandes países, mas seria demais se você pegasse o serpentário. Zeus disse que não podemos tolerar isso. Hermes disse a Léo com um pequeno sorriso enquanto abria os braços amplamente como se indicando que ele não iria mais perseguir Léo se ele concordasse com a condição deles. Desistir, você diz? Não me importo de adicionar o Monte Olimpo à minha lista de coisas que preciso exterminar. Léo respondeu quando as sombras sob seus pés começaram a tremer. Essa é sua decisão? Você já teve problemas em lidar com os 3 grandes países. Não acho que possa lidar com isso se adicionar o Olimpo. O tom de Hermes ficou sério quando seu corpo começou a emitir uma aura poderosa que distorceu o espaço ao seu redor. Porra! Eu não acho que você precisa se preocupar comigo. Léo riu alto com as palavras de Hermes. Sua expressão ficou séria e acrescentou: Você não terá tempo para isso. Skin, o governante da Gula, está pronto para lançar um ataque ao seu insignificante continente de deuses. Você não terá tempo para se intrometer nos assuntos de outros continentes. Ele então voltou sua cabeça para o resto dos deuses do continente de deuses. Vocês também não foram atacados pelos demônios? O exército do grande imperador demônio Lúcifer está lentamente invadindo o continente de deuses e o continente Giza. Quando você achar que está tudo bem, os pecados capitais e a vontade de Deus aparecerão para derrubar Imperium inteira. Eles não vão parar até que encontrem o pecado original e as 4 autoridades. Atena estreitou suas sobrancelhas castanhas com as palavras de Léo. Ela sabia que Léo estava certo. O exército daquele poderoso grande demônio destruiu vários humanos e demis nos limites de suas terras. Mas o que ela não pensava era que Skin, o governante da Gula, um dos oficiais dos pecados, iria atacar o continente de deuses. Embora ela fosse uma deusa da guerra, ela sabia que não seria páreo para Skin em uma batalha 1 contra 1. Aquele homem, Skin, era um dos deuses mais fortes que ela tinha visto além de Zeus. Os deuses de outras facções também ficaram chocados com as palavras de Léo. Eles sabiam que os pecados capitais e a vontade de Deus não tinham boa índole com outros seres vivos, mas ouvir isso os fez estremecer. Além dos 3 portadores da calamidade, eles precisavam ser cautelosos com os demônios da terra dos demônios. Os demônios já mostraram suas presas, embora a grande barreira ainda estivesse intacta. Você pensou que eu iria desistir só porque todos vocês apareceram na minha frente? Não. Você pensa muito bem de si mesmo. Seria uma questão diferente se o líder de cada facção estivesse me enfrentando, mas, infelizmente, você não é tão forte quanto eles. A aura de Léo explodiu forte quando esqueletos gigantescos surgiram das sombras sob seus pés. Havia 15 esqueletos gigantescos e cada um tinha 100 metros de altura. Além disso, os 15 esqueletos gigantescos possuíam uma aura que poderia rivalizar com os deuses. Boom! Ainda não acabou.
Depois que os 15 esqueletos gigantescos apareceram, gols de exatamente 203 metros emergiram das sombras. Cada um deles possuía a aura de um semideus. Este era o poder de um necromante conhecido como Léo, o líder da organização chamada Zodíacos. Meus servos! Matem todos aqui! É hora de eles perceberem o quão tolo é me ameaçar. Léo disse em um tom frio enquanto olhava para os deuses poderosos ao seu redor. Uma chama de cor pálida apareceu em sua palma e ele a esmagou. Liberação de domínio. Domínio dos mortos e retribuição dos mortos-vivos. As sombras sob seus pés se espalharam e engoliram tudo ao seu redor, incluindo o espaço. Foi o domínio divino que disse que poderia trazer o verdadeiro poder dos deuses. Era uma habilidade dos deuses que podia trazer sua consciência interior para a realidade. No caso de Léo, seu domínio poderia aumentar o poder, velocidade e resistência de seus mortos-vivos em 1000%. Além disso, em seu domínio, todas as suas habilidades receberão um aumento de 500% que se acumula até seus mortos-vivos invocados, tornando-os mais assustadores do que o normal. Mais uma coisa, seus mortos-vivos serão indestrutíveis enquanto seu domínio estiver ativo. Isso significa que não importa o quanto os deuses os destruam, os mortos-vivos poderiam se regenerar infinitamente enquanto estivessem dentro do domínio dos mortos. Os deuses descobriram que tudo ao seu redor mudou. Eles não estavam mais no espaço sideral. Solo preto e grama estavam sob seus pés. Uma lua vermelha de sangue e um sol negro estavam no céu emitindo uma aura estranha que mudou toda a energia para o atributo morto-vivo. Mãos pálidas com carne podre podiam ser vistas no chão e havia milhões deles. Um rio de mãos pálidas que emitia um fedor sangrento e podre na atmosfera. Rápido! Gabriel murmurou em choque quando seus 3 pares de asas perderam o brilho. Atenas, Hermes e os outros deuses também ficaram chocados. Eles não achavam que Léo poderia espalhar seu domínio facilmente assim. Além disso, o tamanho desse domínio era 1000 vezes maior do que qualquer um deles. Eles não puderam deixar de sentir uma pontada de medo em seus corações. Os deuses dos 3 grandes países não ficaram chocados porque já conheciam o poder do líder dos Zodíacos. Léo não seria capaz de lutar contra as forças combinadas dos 3 grandes países se fosse fraco. Os rumores sobre Léo não eram um exagero. Na verdade, sua força real era ainda mais forte do que os rumores. Boom! Os deuses certamente revidariam, então eles liberaram seus próprios domínios. Vários domínios foram ativados ao mesmo tempo e eles colidiram dentro do domínio dos mortos, distorcendo diretamente a área circundante. O espaço foi dobrado com força e rachaduras foram aparecendo por toda parte. Foi o que aconteceu quando vários domínios de deuses colidiram. Ele continuará a puxar o espaço e a rasgar um ao outro até que sobre apenas um. Chamas, escuridão, água, vento, madeira, luz e todos os outros elementos estavam explodindo em todas as direções, mudando o terreno a cada segundo. É como uma cena apocalíptica. As galáxias ao redor foram diretamente puxadas para seus domínios e o espaço dobrou essas galáxias transformando-as em um monte de fragmentos. Bang! Os 7 deuses de fora também usaram seus domínios. Eles não tentaram se juntar à batalha porque seu foco estava inteiramente em proteger seu planeta. Eles tentaram usar sua energia ilimitada e rasgar o espaço ao redor antes de transferi-la para um lugar distante. Mas era difícil fazer isso, o espaço ao redor de um mundo alto foi fortificado pela energia do planeta. Deuses comuns como eles teriam problemas para transportar seu planeta. Léo percebeu naturalmente o que os deuses nativos estavam fazendo, mas decidiu ignorá-los. Na verdade, ele até os tirou de seu domínio para que não se juntassem à batalha. Se esses 7 deuses nativos entrarem na batalha, a dificuldade aumentará. Um elemento de flutuação de água surgiu em seu lado direito e um elemento de sombra em seu lado esquerdo. Foi o ataque do cardeal da água e cardeal da sombra do reino de Deus verdadeiro.
Essas pessoas sabiam que é inútil lutar contra meus servos, desde que estejam dentro do meu domínio, então eles decidiram me atacar. Ele pensou enquanto uma poderosa energia negra se acumulava em suas mãos. Ele estava familiarizado com o cardeal da água e cardeal da sombra antes, pois eles eram um dos deuses que ele lutou décadas atrás quando atacou os 3 grandes países. Naturalmente, esses dois também estavam familiarizados com seu estilo de luta. Não apenas eles, Deus do vento, Deus da terra e natureza e vice-divindade da dinastia da nuvem roxa estavam familiarizados com ele. Além deles, também tem os caçador de dragões e o Deus da extinção da chama do império do cristal vermelho. 100 milhares de raios corrompedores. Léo ergueu as 2 mãos e incontáveis raios negros choveram do céu. Então, ele acenou com as mãos e paredes feitas de esqueletos surgiram ao seu redor. Parede de morto-vivo titânica. As paredes bloquearam facilmente o ataque dos 2 cardeais. Até refletiu uma parte de seu poder de ataque. Bang! Bang! O caçador de dragões estreitou os olhos ao ver as paredes feitas de esqueletos. Ele apertou sua espada larga antes de avançar. A imagem de um dragão vermelho apareceu atrás dele e lentamente se fundiu em seu corpo. Corpo dracônico da Terra. Sua espada larga emitiu uma luz vermelha antes de se transformar em chamas e a temperatura subir infinitamente. Sua espada larga era uma arma de grau universal, por isso tem a capacidade de matar um deus. O calor aumentou exponencialmente e não queimava apenas matéria física. Também queimou o tempo, o espaço e os outros elementos da atmosfera. Você ficou mais forte de novo. Você é apenas um deus com 100 anos de idade, mas superou a maioria dos deuses em todo o mundo de Imperium. O caçador de dragões rugiu enquanto balançava sua espada larga. Sua espada larga quebrou diretamente as paredes feitas de esqueletos. Bang! TSK. Caçador de dragões, um homem que lutou contra vários deuses dragões no pico do dragão. Seu poder de ataque é realmente problemático. Léo disse enquanto agitava uma pequena bola de gude ao lado dele e ela se transformava em um cajado preto com acessórios triangulares e tinha crânios de árvore no topo. Esta era sua arma de grau universal, cajado divino do pesadelo. Ele estava prestes a lançar sua habilidade para combater o caçador de dragões quando detectou uma flutuação atrás dele. 1. O espaço se separou deixando um enorme vazio e Atenas, uma bela mulher com longos cabelos castanhos e usando uma peça de armadura requintada, emergiu do vazio. Atena empurrou diretamente sua espada para a frente. Sou vós. Sou vós. Léo ergueu seu cajado de grau universal e o usou para bloquear a grande espada de grau universal do caçador de dragões. Então, ele estendeu a mão que estava coberta de energia negra para pegar a lâmina de Atenas. Você usou a viagem no vazio em meu domínio? Ele perguntou ao virar a cabeça para Atena. Ele não esperava que esta mulher pudesse usar a viagem no vazio dentro de seu domínio. Ele poderia entender se ela usasse a viagem no vazio para escapar, mas se mover diretamente atrás dele era algo capaz apenas por deuses em seu nível. Apenas um outro zodíaco, os mandamentos, os 7 pecados capitais e os outros líderes de facção podiam fazer isso. Esta mulher não tinha a aura de um deus no limite, mas ela poderia fazer isso. 1. Que espada interessante! A razão pela qual você consegue usar a viagem no vazio no meu domínio é por causa desta espada de grau universal? Ele perguntou com uma expressão divertida. Você. Atena cerrou os dentes ao olhar ferozmente para Léo. Ela não podia acreditar que este homem pegaria sua espada com as mãos nuas. Ela então percebeu algo. Uma luz dourada começou a brilhar nas pontas dos dedos de Léo que estavam em sua espada e a luz lentamente se transformou em uma armadura dourada. Ao mesmo tempo, ela ouviu sua voz. Eu mostrei a vocês meu poder como um deus, agora, deixe-me mostrar a vocês meu poder como o zodíaco do leão. Autoridade cósmica, leão. Então esta é a cidade central.
Solta murmurou enquanto olhava para a parede gigantesca que alcançava mais de 50 metros enquanto ele removia o capuz da cabeça. Sim, de acordo com as informações que coletamos, esta é a cidade central. Uma das cidades mais prósperas do continente central. Uma mulher alta com lindos cabelos ruivos respondeu a ele. Ela era Amanda Bruni, a bruxa que se juntou a seu grupo semanas atrás. Entendo. Então, vamos começar a reunir informações nesta cidade. Solta assentiu enquanto avançava para entrar na cidade. Amanda olhou para o topo das paredes mais uma vez antes de seguir Solta. Assim como Solta, era a primeira vez dela no continente central, então ela não sabia muitas coisas aqui. Ela olhou para Solta antes de virar os olhos para a figura de uma menina que o seguia. Essa menina se chamava Yenshi e essa menina era estranha. A linguagem dela era diferente, então ela não podia conversar com essa garota. Além disso, a aparência dessa garota não era normal nem mesmo para uma demi. Amanda suspirou e pôs esses pensamentos no fundo de sua mente antes de seguir os dois. Entrar nesta cidade foi fácil, eles só precisavam pagar 1000 moedas de cobre. Então os três entraram na cidade sem nenhum problema. Solta decidiu visitar o continente central depois de algumas contemplações. Ele decidiu porque pensou que seria o melhor curso de ação antes de tomar uma ação agressiva contra as forças desta terra. No continente sul, ninguém sabe sobre seu plano, exceto seus companheiros de confiança e ele sabia que eles não o trairiam. Afinal, ele tinha um seguro. Então isso significa que mesmo se as forças aqui o descobrissem, não seriam capazes de descobrir de onde ele veio. Seria quase impossível ligá-lo ao continente do sul. Solta tinha duas razões pelas quais ele veio aqui antes do tempo. O primeiro era encontrar os vestígios do Conselho do Alto Mundo. Se ele confirmasse a existência de um conselho neste mundo, isso mudaria o resto de seus planos. A segunda era completar a missão em cadeia que ele desencadeou por meio de Amanda. Ele já perguntou a Amanda sobre o massacre de seu clã e ela lhe contou tudo sobre isso. Foi então que ele decidiu visitar este lugar primeiro. Pista Missão 2 E de acordo com as informações que você coletou, o responsável pelo extermínio do clã das bruxas está no continente central. Encontre os vestígios do clã das bruxas no continente central e você descobrirá a verdade sobre o incidente de décadas atrás. Recompensa: 7 pontos de habilidade, 15 pontos de atributos livre e 50.000 ES. As palavras "ou você descobrirá a verdade" soaram em sua mente. Parece que há mais nisso do que ele pensava. Amanda pensou que o que viu era verdade e ela acreditou, mas e se alguém lançar um feitiço de ilusão sobre ela? Afinal, ela era uma criança naquela época e um simples feitiço poderia facilmente influenciar sua mente. Mais 7 pontos de habilidade. Foi mais difícil do que ele pensava. Ele não teve qualquer influência neste lugar, então ele teve que encontrar as informações manualmente. Além disso, se as pessoas responsáveis pelo massacre do clã das bruxas descobrissem que algumas pessoas estavam investigando os incidentes passados, elas não ficariam paradas olhando para ele descobrir a verdade. Eles vão, sem dúvida, vir até ele com mais intenções. E ele não queria que isso acontecesse. Ele tinha que primeiro confirmar a existência do conselho antes de seguir a rota da violência. Solta, Yenshi e Amanda entraram na cidade. Eles rapidamente encontram uma pousada e deixam suas coisas lá antes de sair para coletar algumas informações. Já que Yenshi não podia conversar com humanos e demis, ela foi deixada em seu quarto para guardar suas coisas. Cidade Central era uma cidade enorme com uma população de mais de 10 milhões de pessoas. Era uma das cidades mais famosas de todo o continente central e muitas usinas de força podiam ser encontradas neste lugar. Não foi fácil controlar esse número de pessoas, por isso a cidade foi dividida em 72 zonas. Cada zona era governada por facções diferentes, mas a maioria vinha do governo que se autodenominava União da Paz. União da Paz era o governo desta terra e era misterioso. Muita gente não sabia, exceto pelo fato de serem responsáveis por toda a terra.
Uma organização poderosa que controlava a maior parte das terras do continente central era realmente assustadora. As pessoas mais fortes em outros continentes estavam apenas no reino da aniquilação, mas esta terra tinha o reino da extinção, que ficava acima do reino da aniquilação, então não era fácil controlar esta terra. Ainda assim, eles conseguiram fazer isso. Souta e Amanda voltaram para a pousada quando o sol se pôs. Eles não coletaram nenhuma informação importante, exceto o conhecimento básico desta terra, mas foi o suficiente por enquanto. Pelo menos, eles não eram ignorantes sobre as coisas nesta terra. Eles tinham muito tempo, então este dia não foi um problema para eles. Esta cidade é realmente poderosa. Eu não sei quantos reinos do desastre eu vi hoje. Além disso, eu até vi alguns reinos da exterminação que raramente eram vistos no continente do sul. Amanda disse com um suspiro. Ela percebeu como é difícil encontrar uma pista sobre o massacre de seu clã. Amanhã, você irá à biblioteca para conhecer a história desta terra. Ouvi dizer que há uma enorme biblioteca na Zona 31. Souta olhou para ela antes de tomar um gole de café. Yensha ficou ao seu lado com uma expressão calma. Ela estava esperando por suas ordens. Zona 31. Entendo, não tenho nenhum problema com isso, mas eu queria entrar em contato lentamente com as forças governantes desta cidade para reunir informações mais detalhadas. Tudo bem? Amanda perguntou enquanto colocava o cabelo que estava caindo em seu rosto até a orelha esquerda. Seu movimento simples como aquele era atraente e até chamou a atenção de Souta. Sim, apenas fique longe de qualquer problema. Seu nível de poder é apenas Rankia, mas eu acho que não é o suficiente, mesmo se você usar o parasita. Souta disse a ela. Eu sei, vou evitar qualquer problema desnecessário. Nosso objetivo desta vez é coletar informações. Amanda disse então que inclinou levemente a cabeça e acrescentou: obrigada por fazer tudo isso por mim. Serei eternamente grata a você. Não é nada. Já que você se juntou ao nosso grupo, naturalmente, vou ajudá-la a resolver o seu problema primeiro. Souta balançou a cabeça. Ele nem mesmo ajudaria esta mulher se não fosse pela missão em cadeia que ela fornecia. Ele não se importaria de ganhar dezenas de pontos de habilidade antes de chegar a Imperium. Além disso, se ele confirmasse que o conselho estava aqui, ele iria buscá-los. O confronto entre ele e o conselho era inevitável. Sem dúvida o levaria ao limite, então ele não planejou revelar suas forças no continente sul ou então o conselho iria atacá-lo primeiro. Souta olhou para Amanda e Yensha antes de dizer: ok, você pode descansar por agora. Tenho algo que preciso fazer. Antes que eles pudessem reagir, Souta já saiu do quarto. Souta olhou para o céu escuro e se lembrou de alguns eventos do jogo. Se ele estivesse certo, os demônios já haviam lançado um ataque ao continente de deuses e ao continente Giza. Como não havia jogadores que pudessem reaparecer com um determinado tempo, ninguém seria capaz de cortar as forças dos demônios. As forças dos demônios engoliriam facilmente um quarto de parte dos dois continentes. Demoraria algum tempo até que os dois continentes lançassem um contra-ataque. Antes que Souta pudesse perceber, ele já estava na Zona 70. Havia um bordel enorme aqui e ele queria se livrar do estresse esta noite. Ele não faz isso há um tempo e a aparência de Amanda fez seu desejo aumentar. Este é o distrito da luz vermelha desta cidade. Souta disse interiormente enquanto olhava ao redor. Este lugar estava cheio de bordéis e garotas atraentes que esperavam do lado de fora de diferentes edifícios. Um cheiro diferente subiu para seu nariz enquanto ele continuava a andar. Os homens entravam em edifícios diferentes e as mulheres os chamavam. Algumas das mulheres o convidaram e já informaram seus preços por uma noite, mas ele decidiu ignorá-las. O que você está planejando? Achei que você escolheria qualquer garota aleatória para liberar seu estresse. A voz de Saya soou em sua mente. Não,
Como eu tenho muito dinheiro, decidi ir para o bordel de alta classe e escolher uma prostituta decente que pudesse de alguma forma cuidar de mim. Solta respondeu a ela. Entendo. Você é um monstro de terceira evolução, então uma garota comum não será capaz de lidar com você. Se você fizesse isso com uma garota comum, precisaria ter cuidado, pois uma garota comum é como um vidro frágil com sua força atual. Disse Saya. Cheguei. Solta murmurou enquanto levantava a cabeça e olhava para a mansão à sua frente. Esta enorme mansão não parecia nem um pouco um bordel. Parecia que era uma propriedade de uma família nobre, mas o fato de estar aqui no distrito da Luz Vermelha e também as meninas na frente diz a todos que era de fato um bordel para pessoas de alta classe,